Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson Goulart, eu falo diretamente do Grupo Zanon, uma das maiores holdings de franquias do Brasil. Pessoal, eu vou fazer um bate-papo aqui com os meus amigos Anderson Aspar e Gabriel Donato, tá? A respeito da nossa franquia Seg Energy, a melhor franquia de energia solar do Brasil. Pessoal, eu vou falar sobre alguns temas aqui com eles que são fundamentais para você que quer investir no mercado de energia solar através do sistema de franquia junto com a Seg Energy. Nós vamos falar da onde surgiu a Seg Energy, sobre o Grupo Zanon, sobre esse mercado que é fantástico e está em pleno crescimento, tá? Sobre ganhos, sobre produtos e principalmente sobre o suporte que a Seg Energy dá hoje para os nossos mais de 300 franqueados. Então vem comigo, vamos para esse bate-papo aqui. Vai ser jogo rápido, mas eu tenho certeza que se você assistir esse podcast que nós estamos gravando agora, você vai estar muito mais consciente da sua tomada de decisão a respeito do mercado da energia solar e como ter muito sucesso junto com a franquia Seg Energy, tá bom? Anderson, seja muito bem-vindo. Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos começar aí falando um pouquinho sobre o Grupo Zanon, né, que é uma empresa de 54 anos, tá no mercado desde 68, né? 68, é isso mesmo, né? E se transformou numa das maiores holdings de franquia do Brasil, a segunda maior holding de franquias, com mais de 3 mil franqueados, né? Com algumas marcas próprias, outras com sociedades de sucesso. A nossa expertise, por mais de 25 anos agora, né, desde 2008, é em transformar vidas. Sim. Não é verdade? Eu acho que tudo surgiu com a Seguralta, corretora de seguros, depois veio a SegCred e hoje estamos aí com a Seg Energy. Desde quando, Anderson? Desde 2017, né? Estamos completando agora em 2023, 6 anos de operação. Legal, e já são mais de... Já acabou a fala? Tenta falar você mais perto. No microfone? Mais por... É isso. Tá. Tá, agora você já pode continuar falando. Somos hoje mais de 300 franquias, né? Junto com a Seg Energy. Como é que surgiu a Seg Energy? Bom, Jefferson, eu acho que você já falou tudo, né? O Grupo Zanon, com a sua expertise em franquias, não poderia estar fora desse mercado da energia solar. É um mercado aí que existe há alguns anos, né, no Brasil e no mundo, porém, creio que 2015 para cá, o mercado deu uma aquecida por causa de incentivos de todos os lados, de bancos, governo, enfim, né? E nós, com a nossa expertise de franquias, desenvolvemos o plano de negócios para a melhor franquia de energia solar do país, que é a Seg Energy. Com certeza. E vem dando muito certo, viu, pessoal? Hoje a Seg Energy se tornou a melhor justamente pelo suporte, por ter bons funcionários, né, bons engenheiros, tá? Tá aqui o Gabriel, um dos nossos colaboradores na engenharia, expert em usinas fotovoltaicas. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele também. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho a respeito do mercado de energia solar. Por que esse mercado está crescendo tanto? Por que esse mercado está se desenvolvendo e vai continuar se desenvolvendo cada vez mais? A gente tem um dado aqui que só no primeiro trimestre de 2023 o mercado de energia solar faturou 8 bilhões de reais em 3 meses, né, no Brasil. E já deixo uma pergunta aqui, quem é que não quer fazer parte desse mercado, né? Exato. É assim, pessoal, a energia solar, Jefferson, quem não tem em sua residência ou em seu comércio, ou é porque não conhece, né? Ou porque, né, nunca ouviu falar, não sabe, não foi atrás, porque não faz sentido nenhum. Quem paga hoje no mínimo 250, 300 reais de energia, não tem energia solar em sua residência ou seu comércio. Porque com os incentivos que estão tendo, né, ficou muito mais acessível. Né? Financiamento, os bancos hoje, e o cliente que queira colocar em sua residência, né, o cliente dos nossos franqueados, ele basicamente substitui. Né? Quem não tem o capital para investimento, ele substitui a conta de energia pelo financiamento. Ótimo. Com, né, um diferencial.
independente do prazo que ele for financiar, 2 anos, 3, 4, 5, temos bancos hoje, dependendo dos projetos, fazendo em até 10 anos, né? Daqui 4, 5 anos ele não paga mais ninguém. Ele está produzindo sua própria energia, além de contribuir com o meio ambiente, que isso é muito importante. Ele traz um conforto para a sua residência, porque né, hoje a gente paga a conta de energia, a gente se preocupa com o ar-condicionado ligado mais tempo, o aquecedor de piscina em tempos mais quentes Aquele gente banho desliga, demorado, né? O banho demorado. Então você está valorizando sua residência com energia solar, isso é comprovado no ramo imobiliário. Você valoriza aí um projeto solar na sua casa, ou no seu comércio, no seu estabelecimento, até 20%. Ótimo. Você está contribuindo com o meio ambiente, além de tudo trazendo conforto para sua família. Então assim, existem N argumentos, né, aos nossos franqueados para os seus clientes. Então, realmente, quem não coloca energia solar, né, em seu estabelecimento, a sua residência, é porque realmente não conhece e não foi apresentado ainda. Eu acho que está deixando dinheiro na mesa, né? Hoje a pessoa que não tem energia solar ainda e ela não faz contas, pessoal, ela está deixando dinheiro na mesa, ela está deixando de economizar, certo? Energia solar é investimento, não é gasto, não é custo, ele é investimento, né? E a nossa função aqui é preparar os nossos franqueados para esse mercado. Ele é um mercado técnico, ele é um mercado que não é para qualquer um, né? Ele exige realmente conhecimento, um bom sistema para você fazer dimensionamento, para você fazer um checklist de visita técnica, porque você tem que visitar o cliente. Você não vende energia solar por WhatsApp. É um grande erro ficar passando orçamento para o WhatsApp. Na Seg Energy, gente, eu vou explicar um pouquinho para vocês a respeito de franquia, tá? O que é uma franquia? Franquia é um negócio que já deu certo. Sim. Né? Testado, comprovado, erros, acertos. Certificado, né? Na ABF, certificação, que é um ponto muito importante. Fantástico. Certificação na Associação Brasileira de Franquias, porque aí você tem padronização. Franquia que não está na ABF, ou franquia que não cobra royalty. Tá? O que é o royalty? É o que paga as contas da franqueadora, para que ela tenha suporte. Tá? É onde a franqueadora ganha dinheiro. Franquia que ganha com taxa de franquia apenas, tá? Ela não é franquia. Ela está tentando te vender um negócio para não te dar suporte. Tomem muito cuidado com isso. Eu estou dando essas orientações porque nós somos expert em franchising, tá? De vários segmentos. Mas para que vocês tomem a decisão correta, vocês têm que ter estudado o negócio. Portanto, se a franquia ela está na Associação Brasileira de Franquias, já é um ponto positivo. Se a franquia faz parte de um grupo grande, com prédio próprio, engenharia própria, no caso da energia solar, ponto positivo, certo? Se a franqueadora tem os engenheiros homologados pela ANEEL, com acervo técnico, sistema próprio, com CREA, tá? Com CREA, tudo bonitinho, ponto positivo. Isso influencia muito no sucesso de vocês, para que vocês tenham o suporte adequado, tá? Tenham os treinamentos adequados, não é treinamento uma vez só. São vários treinamentos próprio também, né, Jefferson? Justamente. É muito importante hoje. A Seg Energy, além de ter toda a força da marca e toda a estrutura, nós temos um sistema de gestão próprio, um sistema de dimensionamento próprio que não foi comprado no mercado aí da internet. Fomos nós que desenvolvemos, né? Depois o Gabriel pode falar um pouco mais, com eficiência de placas, com índice solar, que é o HSC, né? Então, o cálculo do dimensionamento é 99% de precisão, que é muito importante. Sem contar, né? O nosso sistema hoje ele tem dashboard, ele tem agendamento de tarefa, ele tem CRM. De visitação. Então, de visitação né? é um orçamentos. software completamente, né, inteiro para que o franqueado ele obtenha sucesso, não só no comercial, na venda, mas também na gestão do seu negócio. Né? Porque assim, vender teoricamente é fácil, né? Mas e a gestão do negócio, né? Como que você vai captar os seus clientes, como que você vai administrar os orçamentos que você está gerando? Eu acho muito interessante quando alguns candidatos à nossa franquia perguntam pra gente, então você é um vendedor de vocês? Não, você vai ser dono de uma empresa, você não é representante da Seg Energy. Você tem o seu sistema, você estabelece a tua margem de lucro, você quer trabalhar... Porque assim, vamos para um pouquinho mais técnico aqui, até para os candidatos entenderem, né, os candidatos à franquia da Seg Energy entenderem que quando você adquire a nossa franquia, você comprou o bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa marca, tá?
você está se dispondo a aprender conosco, carregar o nosso nome, né? Lucrar com isso, mas principalmente empreender no negócio próprio, certo? Exato. Porém, com um risco muito menor. Por que um risco muito menor? Volto lá, a franquia já testou, já comprovou, já errou e já acertou. Já tem fornecedor homologado. Fornecedores, sistema, equipes técnicas, tá? Engenharia, certo? Acervo técnico comprovado. Para A quê? possibilidade de escalar o seu negócio com uma franquia, É muito mais o seguro. candidato ele sai daquela famosa estatística de empreendedores no país. Onde 98% dá errado nos 2 primeiros anos. Exatamente. Certo? Eu acho assim, é muito legal, a gente entrevista muito candidato, ô Jefferson. E o brasileiro, ele é empreendedor, né? Isso eu acho que está na veia do brasileiro, né? E todos têm um sonho de ter o seu próprio negócio. Sim. Mas o Brasil é um pouco complicado, a gente sabe disso, é muito burocrático, são muitos impostos. E quando ele adquire uma franquia, ele já começa grande, né? Com uma estrutura por trás, né? Com fornecedores, com todo um suporte e o mais importante, com uma marca. Né? Quando você pega um cliente, né, potencial de grandes usinas ou grandes projetos, é diferente você chegar lá, o Anderson Energia Solar, por exemplo, e você chegar com Seg Energy, né, do Grupo Zanon, com faturamento de R$1 bilhão em 2022. Então, quando você apresenta... Você passa mais confiabilidade, exato, né? você passa mais credibilidade. O cliente é seu. Né? A gente fala, energia solar é 100% relacionamento, a venda dos primeiros projetos. Só que imagina, você está com o seu cliente, que o cara é o seu networking, porém você está com a bandeira por trás que te fortalece. Então isso te dá muita ajuda, né? Muito impulsionamento, então a escalabilidade do negócio é muito maior. Com certeza. E assim, não só para os clientes dos franqueados, mas em termos de fornecedores, de relacionamento com os fornecedores, né, que são grandes empresas também. Hoje a Seg Energy trabalha com uma parceria fortíssima junto à Eugin, junto à Bel Energy e junto à Vertz. Tá? São 3 fornecedores que estão conosco nessa jornada, né? Suprem muito bem as necessidades dos clientes, dos franqueados e as necessidades das franqueadoras. São realmente parceiros. O que são essas necessidades? Equipamentos de ponta, né? Equipamentos com preços competitivos, né? Onde você tem ali, você pode brigar no preço com produtos extremamente, como é que eu vou dizer? De alta performance. De alta performance e produtos de mercado. Você tem opções para dar para o seu cliente, né? Fora isso, prazo de entrega, né? Não adianta você ter um negócio mais barato e não receber. Exato. Demorar 40 dias para entregar. Nós temos prazos de entrega recordes aqui, que eu já vi em 2 dias entregar projeto no interior do Paraná, por exemplo. Né? Então, assim, isso daí gera confiabilidade, gera segurança para o cliente dos franqueados. Ter essa parceria forte com fornecedores. Né? E sozinho, dificilmente você consegue isso, porque você tem que vender para eles. Fornecedor tem meta também. Né? Você tem que vender para eles, você tem que criar relacionamento com eles, utilizar o sistema deles para efetivamente ter melhores descontos, ter melhores prazos de entrega. Isso você já pega pronto dentro da Tem um Seg tratamento Energy. diferenciado, né, Jefferson? Não tem segredo. Porque assim, hoje, né, quero montar o Anderson Energia Solar, sou o Anderson Energia Solar. Você vai ter que construir tudo isso. Construir tudo isso vendendo no máximo R$1 milhão por mês. Pois é. Agora você imagina uma rede de franquias com mais de 300 franqueados, vendendo projeto em todo o território nacional, que o cadastro do franqueado não é o nome dele. O cadastro dele é Seg Energy. Então ele tem um tratamento diferenciado. Ele entra na produtividade da Seg Energy, consegue preços diferenciados, tratamento diferenciado, garantia diferenciada. Exato. Então isso é um ponto muito importante para o fornecimento de material. Fantástico, fantástico. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, efetivamente, como é que funciona para a pessoa se tornar um franqueado da Seg Energy, o que nós oferecemos no final das contas. Já deu para entender que a empresa, além de dar a marca, ela dá todo o suporte, mas o que significa esse suporte para os franqueados?
né? Primeiro de tudo, Anderson e Gabriel, eu quero saber de vocês. Tá, gostei da franquia, certo? Analisei a minuta de contrato, analisei a circular de oferta de franquia, falei com franqueados. Eu sou do seguinte princípio: se um franqueado, né, ele está trabalhando, está vivendo o negócio, eu que sou candidato investidor, eu quero falar com essa pessoa, porque ela está vivendo aquilo que eu quero viver. Faz sentido? Sim. Né? Por que não conversar com ele e até visitá-lo? Visitar o Grupo Zanon, né? A gente está sempre de portas abertas. Isso é fazer uma análise para uma tomada de decisão. Exato. Eu costumo dizer que o mínimo que pode acontecer é você saber tudo sobre o negócio. Né? Exato. Independente se você vai adquirir o negócio ou não. Eu costumo dizer que até preguiça de quem não faz esse tipo de análise, né? Ou falta de interesse. Estou pesquisando. Ok, você está pesquisando o quê? Vou te ensinar como é que pesquisa. Leia a minuta de contrato, assista todos os vídeos, leia a circular de oferta de franquias, leia o portfólio de produtos, né? O plano de negócios, fale com os franqueados, visite a sede da empresa. Isso é fazer análise. Exato. Né? Para uma tomada de decisão, para ser empreendedor. Não fez isso, é balela. É só curioso. Não Exato. serve. Exato. Costumo dizer dessa É forma. muito importante, Jefferson. Nós falamos com vários candidatos por dia, acho que nós recebemos 50 por dia. 60 por 50 a 60 por dia. E não é só pelo dinheiro, isso é fato e nós falamos isso para todos os candidatos. Pessoal, existem muitas pessoas que têm o capital de investimento da taxa de franquia, mas não é pelo capital. O que nós precisamos, e nós deixamos muito bem claro para todos os nossos possíveis investidores, os candidatos que querem se tornar nosso franqueado, nós precisamos conhecer a pessoa, né? Perfil comercial, empreendedor, vai se dedicar ao negócio ou terá um gestor para tocar o negócio. Porque, pessoal, não é só a taxa de franquia igual outras empresas fazem por aí. Nós somos um Grupo Zanon, temos 55 anos de história, com mais de 3 mil franqueados na rede, com pessoas de sucesso. Por quê? É muito bem feita essa análise. A taxa de franquia é o de menos. Porque o que me preocupa, Gabriel, é quem vai estar com a minha bandeira lá na ponta e se aquela pessoa comprou de curioso ou porque ele não tinha onde gastar o dinheiro, porque eu acho que ninguém é doido para fazer isso, comprou a franquia e abandonou, né? Então, assim, essa é a nossa grande preocupação. Não é apenas o capital. A pessoa tem que, igual você falou, tem que ter interesse. Se a pessoa é empreendedora, se ela tem o tino comercial, se ela realmente quer mudar de vida, né? Igual a gente tem o exemplo do Carlos, que é parceirão nosso lá de Joinville, 14 anos trabalhando numa multinacional, cansado, CLT, nunca teve oportunidade. Você vê que é um cara que, né? Não, esse é o negócio da minha vida agora. Chega Vou agora. tratar ele como tal, né? Como tal, eu quero mudar a minha vida, a mudança da minha família, eu quero ter tempo de qualidade para a minha família, eu quero ser empreendedor e ter o meu negócio. São esse tipo de pessoa que a gente precisa aqui dentro com a gente. E no final das contas, ganhar dinheiro com isso, né? Que é o mais importante, né? Que ninguém é bobo. E aí vem a minha pergunta. Como é que ganha dinheiro com isso efetivamente dentro da Seg Energy? Vamos falar claramente o que a pessoa tem que fazer. Ela comprou a franquia, ela fez o nosso treinamento online, fez o nosso treinamento presencial, que é de 4 dias, tá? Tem que vir aqui com a gente, fazer um treinamento presencial de 4 dias. Antes disso, você faz um treinamento online para sair daqui realmente preparado, tá? Mas e aí? Fiz o treinamento de sistema, fiz o treinamento de produto, fiz o treinamento financeiro, né? Virei um empreendedor efetivamente, estou prontinho para começar a vender. Como é que eu vou vender? Vamos lá, e como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? E quanto que eu vou ganhar com isso? É isso que vocês querem saber, não é? Então vamos falar agora. Isso é uma pergunta muito comum com todos os investidores. Anderson, igual, né, o Carlão lá, era gerente financeiro de uma multinacional, entrei no negócio de energia solar e nunca vendeu nada. E agora? E agora? Comprei a franquia, nunca vendi na minha vida, sempre fui administrativo. O que eu vou fazer? Como que eu vendo? Pessoal, as primeiras vendas estão na sua rede de relacionamento. Pensem vocês, quantas pessoas que vocês conhecem, grupos de WhatsApp, amigos, familiares, que está aqui, ó, na palma da sua mão. Lógico que o WhatsApp não vai vender,
Mas a sua primeira abordagem, suas primeiras prospecções está no seu celular. Pessoal, quantas pessoas que hoje, nós três aqui, nós conhecemos, que paga acima de 250, 300 reais de energia por mês? E que se você parar para pensar, ela não tem energia solar. Então, as primeiras vendas, Jefferson, está sempre na sua rede de relacionamentos. E posso por aí dizer que você tem que atacar. mais, você é corretor de imóvel, ou você tem uma empresa de marketing, ou você é contador, você é despachante, você é ex-bancário, você mexe com segurança eletrônica, você já tem carteira de clientes. Por que não aproveitar? Você é advogado, independente. Por que não aproveitar? Porque todo mundo paga a conta de luz. Ok, abordei a pessoa, ela tem interesse, né? Fiz uma visita técnica, entendi ali, peguei a conta de energia dela, vi o tipo de telhado dela, né? Peguei os dados da pessoa, vi o tipo de instalação elétrica, se é monofásica, se é bifásica, se é trifásica. Preenchi um checklist, joguei no sistema, vou elaborar um orçamento, né? Vou elaborar um orçamento ali para apresentar para essa pessoa. Entendam que é o seguinte, pessoal. Vocês viram que você fez uma parte consultiva primeiro, né? Entendeu a necessidade daquela pessoa para depois apresentar um orçamento para essa pessoa. O que vai compor esse orçamento? Ele vai compor o kit fotovoltaico, que de acordo com o consumo da pessoa, ele vai dar lá, olha, são 10 placas, um inversor de 3, um inversor de 5, são 15 placas, são 20 placas. O próprio sistema vai te dar isso de acordo com os cálculos. Ok, o orçamento está feito? Não. Custo de mão de obra. Os instaladores, né? Quanto custa isso? O sistema vai dar um pré-cálculo, porque os nossos franqueados, eles têm duas oportunidades. Eles podem ter uma equipe própria de instaladores, pouquíssimos franqueados têm, né? Porque é um custo de CLT, você tem que estar num patamar um pouco mais elevado. E a grande maioria se utiliza de terceiros, né? Devidamente homologados, né? Devidamente certificados. Tá? Com responsabilidade técnica. Com responsabilidade técnica, né? Ou são eletrotécnicos assinando, ou são engenheiros eletricistas assinando, para fazer as instalações fotovoltaicas para os nossos franqueados. Não é? E o mercado, ele predetermina os valores de instalação, normalmente por placa, tá? Ou às vezes por quilowatt. Quilowatt pico, né? O custo de instalação. Então, assim, o franqueado ele não precisa se preocupar em ter uma equipe própria no primeiro momento. Não. Né? Apesar dele lucrar até 5% a mais tendo uma equipe própria, mas ele precisa ter volume para ter uma equipe própria, porque tem custo fixo. Essa é a nossa orientação, né? Quando o candidato ele quer entrar, eles sempre nos perguntam, né, para a gente dar o caminho das pedras, vamos dizer assim, né? E a gente costuma dizer, não tem equipe própria agora no momento. Inicialmente, principalmente para quem nunca trabalhou no ramo, qual que é a preocupação dele inicial? Fazer os treinamentos e prospectar. Estudar o negócio, fazer os treinamentos de fábricas, treinamento com os meninos da engenharia, vai estudar o mercado e vai atrás do comercial, que é o que te interessa no começo. Para você fazer seu payback do investimento, para você pegar o know-how do negócio, para você fazer o seu nome na sua região, para você colocar projeto para rodar e já captando mais clientes e indicações. Quando ele se estruturar, daqui 6 meses, daqui 1 ano, que ele, já fiz meu nome na região, já coloquei muitos projetos, já está valendo a pena ter equipe própria. Já está valendo a pena, aí sim ele se preocupa com isso. Aí ele vai montar a equipe própria dele. Legal. Tô com a equipe lá, terminei o orçamento, voltando aqui. Então eu já tenho equipamentos, custo de equipamentos, já tenho o custo de mão de obra. O que está faltando, pessoal? Está faltando os seus custos fixos, o sistema, por ele ser completo, né? Se você jogar no sistema, você vai ter custo de celular, combustível, você tem custo de material CA, você tem a comissão de vendedor, se você tiver vendedor. Então, o sistema pega todos esses custos e já vai rateando ali para embutir no custo do projeto. Os nossos royalties, né? Exato. Franquia vive de royalty. Quanto que são os nossos royalties hoje? 5% sobre cada um dos projetos, que é o preço de mercado que o engenheiro eletricista te cobrar por um projeto. Não é? Exato. Perfeito. Tô certo, Gabriel? Perfeito. Né? E é interessante, Jefferson, a gente
nesse assunto, quando a gente está discutindo, a gente tem uma grande parceria com o Canal Solar. Hoje é a maior referência. Brunão, um abraço pro Brunão aí. Um abraço pro Bruno aí, para toda a sua equipe. O que acontece? O Canal Solar é uma referência de comunicação. E uma coisa que a gente tem que entender. Muito do que acontece no Brasil, a gente já tem indicadores que aconteceram lá fora e vão ter esse reflexo no nosso país. Para quem, no caso, quer se tornar um investidor, eu sugiro ler uma matéria no Canal Solar chamado Órfãos do Solar. É algo que, no caso, já está acontecendo na Alemanha. Se eu não me engano, a Alemanha começou com 8 mil integradores, agora estão com 4. E o Brasil está com 25 mil integradores. Nossa. E o que fez o pessoal quebrar, está quebrando aqui, é que eles não trabalham com margem. Uma coisa que eu falo muito para o pessoal, não vai nessa ideia só de preço. Vende valor, pessoal, vende valor. Por causa que, por exemplo, se você faz, de fato, uma venda consciente, além do sistema fotovoltaico que vocês vão estar ganhando dinheiro, vocês estão ganhando dinheiro na parte de OM, operação e manutenção. Então, vocês, qual que é o objetivo? É chegar nesse mercado e deixar o seu cliente órfão? Acredito que não é a ideia. É sim se consolidar. E para se consolidar, obviamente, tem que ter valor nas propostas. E tem que ter uma marca forte por trás, né? A gente costuma dizer, Gabriel, mais no nosso linguajar comercial, né? Os aventureiros de mercado. Perfeito. Né? Que lá na Alemanha era 8, hoje tem 4, no Brasil só tem 25. Né? Então, esses menores, né? Esses aventureiros de mercado, que estão certos também, o sonho de se empreender, a gente também não pode deixar de elogiar, né? Eles aproveitaram a onda, o momento da energia solar, só que não tem know-how, não vai ter estrutura e não vai conseguir se manter no mercado. Isso é fato e eu acho que isso acontece com todo o ramo de atividade. Com certeza. Quanto mais especializado você está, né, mais chances de dar certo para um mercado técnico e para qualquer tipo de mercado. Né? E essa é a nossa função. Vamos voltar a falar de dinheiro, quanto que a pessoa ganha. Estamos lá no orçamento, já temos aí custo de equipamento, custo de mão de obra, custos fixos, custos variáveis, os royalties, né? Os impostos, a pessoa pode se enquadrar no Simples Nacional, tá? Os nossos franqueados não trabalham com estoque, portanto, você não emite nota de produto, somente nota de serviço, certo? O que é uma grande vantagem, estoque é dinheiro parado, não é verdade? Você precisa de um grande espaço para ter estoque, então a fábrica entrega diretamente para os clientes dos nossos franqueados, tá? Mas aí vem o mais importante, o lucro do franqueado. Primeiro, gente, vocês não são representantes para ganhar comissão. Quando se fala de comissão, é representação, é vendedor. Não é franquia. Não é franquia. Do seu próprio negócio. Tá? Quem estabelece a margem de lucro são os nossos franqueados. Exato. Significa o quê? Vou montar um projeto para mim, sou franqueado, vou montar para mim. Eu posso zerar minha margem de lucro? Deve. Pode. Né? Vai lucrar em cima de você mesmo? Para você ter o projeto agora, de custo. Posso ganhar 40% sobre um negócio? Pode. Pode. O negócio é seu. Se você vai conseguir vender com 40% de margem, é outra história. O mercado provavelmente não vai deixar você fazer isso. Tá? E aonde você consegue vender? Pessoal, você consegue vender para residências, para comércios pequenos, grandes e médios, não é? Sim. Você consegue vender para a indústria, para o agro, você consegue vender para investidores que querem montar usinas fotovoltaicas ou que nem querem montar, querem ser somente investidores, né? Daqui a pouco nós vamos falar das novidades aqui do Grupo Zanon. Por isso que nós trouxemos o Gabriel, que é especialista nisso. Vamos finalizar com isso. Mas assim, o mercado é muito amplo e não é só equipamento fotovoltaico. Você tem a linha de carregadores de carros elétricos, carros híbridos, né, que nós temos dentro do nosso portfólio, a comercialização. Você tem equipamentos movidos a bateria, né, sistemas off-grid ou sistemas híbridos, né, que também é um diferencial para regiões de difícil acesso, né? É a gama completa. Os nossos fornecedores têm essa gama completa. Nós temos um portfólio de produtos muito grande para os nossos clientes. Exatamente. Não é só placa, só inversor, né? Você tem vários tipos de placas. Soluções, né? A gente tem várias soluções na energia solar. Exatamente. Mas e aí? Vende? Quanto é que dá para ganhar com esse negócio? Vamos dar um exemplo prático aqui, Anderson. Jefferson, você já falou tudo. Se eu na minha região conseguir ganhar 30%, 40%, eu posso determinar aquilo que eu ganho. A gestão do negócio é do franqueado.
Se eu quero zerar, eu zero. Se eu quero ganhar 5, eu ganho. Se eu quero ganhar 10, 15, 20, 30, enfim. Quem determina a margem de liquidez por ganho do projeto é o franqueado. Ótimo. A gestão do negócio é dele. Porém, lógico que nós temos o suporte comercial, que os nossos franqueados terão treinamento. O que é esse treinamento? Pessoal, uma usina, aí o Gabriel, que é o especialista, aí, a partir de um mega investimento de 6 milhões de reais, mais ou menos, Isso. né, Gabriel? Perfeito. Se o cliente, o franqueado, colocar 20% de margem numa usina, ele vai conseguir vender? Olha, de 15% a 20%, a gente já tem alguns cases em andamento já de financiamento. Então, consegue sim, cara. Legal. Legal. Se ele colocar 50% numa usina, ele vai conseguir vender? A gente tem que entender que é mercado, então ele não vai conseguir. Então, pessoal, assim, Jefferson, nos treinamentos que a gente tem para os franqueados comerciais, nós colocamos as faixas de valores e tipos de projeto para os nossos franqueados entender qual que é a faixa de margem que ele pode trabalhar. Ele trabalhar dentro do mercado. Pra A ele, gente não né? impõe Exato, isso. Tá, a gente pessoal? não impõe. Mas Só olha- que eles vão ter o treinamento para não ficar fora do play, a gente fala. Exato. Né? Você vai trabalhar um residencial, dá para trabalhar com uma margem de 15% até 25%? Dá. Sim. Né? Dependendo da região de onde você está, né? Dependendo dos concorrentes que você tem. A gente costuma dizer, a gente não concorre com aquele cara aventureiro que vende kit fechado. O Gabriel falou Personalizado. tudo, né? Esse valor. mercado ele é personalizado, tá? Então assim, pessoal, via de regra, um bom franqueado hoje, ele está faturando uma média de 300 mil, 400 mil por mês. Eu não estou falando dos top franqueados que faturam acima de 1 milhão, certo? Estou falando de um bom franqueado. 300 mil reais por mês, está vendendo lá seus 5, 6 projetos de tamanho médio, 70, 80 mil, né? Vende ali 5, 6 projetos residenciais por mês, é um excelente franqueado. Quanto que ele está ganhando hoje? Em torno de 45 até 60 mil por mês. Trabalhando com 15, 20% de média de lucro, né? Às vezes dá para fechar um negócio muito grande, como já tivemos exemplos aí de faculdades, escolas, supermercados, né? Negócios de 3, 4, 5, 6 milhões de reais. Você vai trabalhar com uma margem ali de 8, 9% na média. Dá para trabalhar com 15? Dá. Mas fica É fora do regra? play. Não. Por quê? Porque tem grandes players também no mercado. A concorrência não vai deixar você trabalhar nessa margem, certo? Nós temos essa expertise para que você não perca negócio falhando nisso. Já falhamos nisso. Lembre-se sempre, já falhamos nisso. Não vamos deixar vocês falharem com isso. É melhor você trabalhar com uma margem de 5, 6, 7, 8% e ganhar o negócio, né? Isso que eu tô falando de margem, gente, é líquida, é dinheiro no bolso, abatido todos os custos, certo? E posterior a isso, não é, Gabriel? Você prestar o serviço de manutenção. Aí sim já vale a pena ter equipe técnica, né? Fazer aquela manutenção, monitoramento, que a franqueadora também auxilia dos projetos dos clientes dos franqueados, para que você consiga não só ganhar mais com essa manutenção, mas fazer um bom trabalho para esse cliente te indicar. E uma observação também, Jefferson, o que a gente tem que entender são para quem, no caso, a gente vai vender. Querendo ou não, quando a gente trabalha com empresas, não vai ser apenas o dono da empresa. Talvez nem o dono da empresa vai querer... não vai ter tempo, enfim, para conversar com você. Vai ter, no caso, um engenheiro, provavelmente vai ter alguém do financeiro. E a composição na conta-fatura de grandes empresas, por exemplo, do Grupo A, é diferente. As perguntas são muito mais específicas. Então, se você está começando agora, pegou, por exemplo, uma conta residencial, viu lá 400 kW, TUSD e TE, eu vou aqui montar um orçamento, tudo certo. Quando você pega uma conta de Grupo A, onde tem ponta, fora ponta, dependendo, a fatura vai ter duas demandas, né? Se for no caso... Grupo A, porque tem dois grupos A, tem o verde e o azul. Se for azul, tem duas demandas. O supermercado utiliza muito isso. O grupo verde, no caso, tem uma demanda. Então, toda essa análise. E como que você vai passar para o cliente? A gente, quando, no caso, só para vocês entenderem, tá, pessoal, como que funciona na parte prática, o meu franqueado, basicamente, ele vai abrir um chamado, tá? Via uma plataforma que a gente tem, chamado Suits. Eu vou pegar a conta-fatura do cliente e eu vou analisar.
Tem, por exemplo, clientes que eu já fechei que mesmo sem colocar o sistema fotovoltaico dele, eu ia economizar R$6.000 na conta de energia, apenas analisando a demanda contratada. Então, você vê que, no caso, essa expertise, porque para você passar para quem entende mesmo, o pessoal, e eu até falo para os meus franqueados, não faz sentido eu chegar com o menor preço. Não, Eu estou dando uma consultoria, eu vou trabalhar com módulos do grupo 3, ou seja, de alta qualidade, a gente tem que colocar o nosso valor. Sinceramente, se eu fosse um investidor, eu preferia comprar algo que, no caso, eu tenho lá um engenheiro que está acompanhando o meu franqueado, que dá essa consultoria, que sabe exatamente centavos por centavos o que eu estou pagando e o que eu vou deixar de pagar, do que uma pessoa que chega com valor e fala, você vai economizar 90... Vou te entregar, né? Aquele famoso costuma... vou te entregar, o famoso dá para fazer sempre. Nada melhor do que o Gabriel estar aqui com a gente falando, Jefferson, porque a gente, Gabriel, é tudo junto, mas separado, né? O Gabriel muitas vezes não consegue participar das nossas conversas com os franqueados. O que a gente fala para os nossos investidores, né? Contas comuns, né? Para o franqueado entender. A residencial, comercialzinho ali, que é o famoso grupo B, ele vai ter o software, que o software, o Jefferson já falou, vai calcular tudo automático, ponto. Pô, mas peguei um posto de combustível, peguei uma indústria, peguei uma escola, um supermercado. Pessoal, o Gabriel está aqui, é o nosso engenheiro comercial. Esse tipo de cliente, a função do franqueado é captar o cliente. Captou o cliente, Gabriel, Erley, Ronaldo, os meninos, me ajuda aqui, peguei essa conta que eu não entendo nada, pessoal. Clientes potenciais, que a gente costuma dizer grandes contas, o nosso franqueado, Jefferson, ele apenas prospecta e capta o cliente. Quem vai levar a solução e a consultoria é a engenharia comercial. Ótimo. Isso é diferencial de mercado, pessoal. E assim, você se tornando franqueado da Seg Energy, resumindo, tá? Você é dono do negócio, você tem um back office fantástico, tá? Você tem produtos de qualidade e agora o Gabriel vai explicar algumas coisinhas para vocês que nenhuma outra franquia, e eu desconheço hoje quem já está fazendo isso no nível que estamos fazendo, né? São os novos produtos que a Seg Energy desenvolveu, né? Onde o Gabriel tomou a frente e vai nos explicar, que são produtos voltados para grandes contas, mercado livre de energia, né? Usinas de usinas de biogás. E como é que o franqueado pode lucrar com isso, né? Como é que isso se dá? Porque aí, pessoal, a gente está parando de falar em 1.000, estamos começando a falar em milhões, certo? Porque são grandes negócios, tá? Somente nós temos fundo de investimento para isso, né? Exato. Não é, Gabriel? Isso mesmo. No último mês já foram captados ali 100 milhões de reais, foi isso? 150 milhões de reais. 150 milhões de reais os nossos franqueados já captaram, tá? Através da Seg Energy para grandes contas, grandes projetos. Gabriel, a palavra é sua. Explica um pouquinho aí na prática como é que funciona esses novos produtos da Seg Energy, como é que o franqueado pode lucrar com isso, de uma maneira bem sucinta, tá? Pouquinho tempo assim, olha, temos os produtos aqui, dá para ganhar isso, isso e isso, justamente porque quando o franqueado se tornar, né, quando o candidato se tornar um franqueado, ele vai ter o treinamento completo, né, assessoria completa, para que ele efetivamente possa entender e principalmente ter mais sucesso ainda com esses novos produtos, fora toda a gama que a gente já tem aqui. Antes do Gabriel começar, eu estava fazendo uma conta por baixo esses dias, eu estava até com os meninos lá, nós captamos 150 milhões de reais esse mês, né? Agora de março, né? Nós já viramos o mês, abril. Fazendo uma conta média por comissionamento, é lógico que esse tipo de projeto demora um pouco mais, né? A maturação é a média de 6 meses para começar a rodar. Mas se fosse 150 milhões de reais sem ser captados, faturados, Jefferson, nós tínhamos distribuído 6 milhões de reais médio de comissão, né? Porque esse tipo de produto o Gabriel vai explicar, ele é comissão, mas nós tínhamos distribuído 6 milhões de reais para os franqueados no mês de março.
Foram quantos franqueados? 8, 9? 8 franqueados. 8 franqueados, 6 milhões de reais. Divide Legal. 6 milhões por 8, vai dar o quê? 1 milhãozinho, pouquinho pra cada um, tá bom, né? Bom, primeiro eu Quase gostaria... 1 milhão. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aí. Infelizmente a gente não tem não tem pelo menos esse contato em podcast, porque Pô, nós que agradecemos ter você aqui com a Obrigado, gente. Né? obrigado Tirar esse mesmo. homem dali não é fácil não, hein, gente? Bom, gente, para vocês que são investidores, que no caso estão vendo esse podcast, o que a gente tem que entender primeiro é cenário, tá? Hoje, o mercado, ele trabalha no mercado regulado. O que é o mercado regulado? É, no caso, com a concessionária de energia, CPFL, Light, Equatorial. Eu utilizo e pago a companhia de energia. Isso. Isso é o mercado comum. Basicamente, no mercado comum, você vai estar comprando a energia da concessionária e vai estar comprando a distribuição da concessionária. No preço que elas querem. Perfeito. E isso, no caso... Determina, né? Isso, e aí a gente tem que lembrar, né? No mercado regulado, dependendo do horário que você consumir, ainda mais clientes do grupo A, das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite, você paga um valor maior da conta de energia, tem a questão da demanda contratada, enfim. Fica completamente refém da companhia de energia, né? Isso mesmo. Em contrapartida, a gente tem um mercado chamado Mercado Livre. Tá. O Mercado Livre de energia atualmente são... Não é o Mercado Livre que vocês têm um aplicativo, não. É o Mercado Livre de energia, tá? Energia. Perfeito. O Mercado Livre de energia, basicamente, ele é pouco conhecido porque ele é bastante restrito atualmente, tá? São grandes players do mercado, grandes redes de farmácia, grandes shoppings, tá? Supermercados, frigoríficos. Aonde, no caso, eles precisam ter uma demanda maior do que 500, tá? Esse ano. Quilowatts. Isso, quilowatts de demanda, aonde eles compram a energia não da concessionária, mas de alguém que produz essa energia. Quem tem usina fotovoltaica, por exemplo. E é legal porque é o seguinte, você compra a energia muito mais barata, tá? E se ela for de uma fonte renovável, na parte de distribuição você tem desconto. Então a solar ela tem um desconto de 50%, no caso o biodigestor tem 100% de desconto, ou seja, ele não paga tudo. Ok, então qual que é a ideia? Tá. A ideia é bem básica. Ano que vem, qualquer consumidor do grupo A ele vai poder entrar no mercado livre de energia. Isso... Aí já entra postos de combustíveis menores, perfeito. Hospitais, pequenos mercados, todo mundo escolas, que é do grupo A. Todo mundo que é do grupo A. Ah, Gabriel, e por que no caso o cara vai querer entrar no mercado livre do que no mercado cativo? Porque só o cara entrando no mercado livre ele já vai ter uma economia de 35%, uma na média. conta de luz dele. O Gabriel usa um exemplo claro que vai ser o típico cliente, por exemplo, um posto de combustível, isso eu uso com todos os meus investidores. Ok. Posto de combustível a gente sabe que tudo é mais difícil. Altamente inflamável, muitas vezes não tem telhado ou o telhado da estrutura não suporta. A solução desse cliente, ele já está no grupo A. Hoje ele não consegue comprar porque muitas vezes não utiliza os 500 kVA. Isso. A partir do ano que vem, ele já é do grupo A, ele vai conseguir. Sim. Agora vamos melhorar esse cenário. Imagina que é um empresário que ele tem 5 postos de combustíveis em 5 concessionárias diferentes. 5 estados ou 5 cidades diferentes. Isso. Para a gente ser mais técnico, em 5 concessionárias, em 5 concessões diferentes. Se for no mercado cativo, para cada unidade ele vai ter que desenvolver uma usina. O Mercado Livre ele não tem essa limitação de concessão. De território, de concessão. De perfeito. Nada. Você está em qualquer lugar e comprar de qualquer lugar. Então eu consigo desenvolver uma usina, tá? Por exemplo, imagina que no caso esses 5 postos sejam da parte, por exemplo, do sul, sudeste, enfim. Eu posso muito bem desenvolver uma usina lá no Ceará, tá? E distribuir para as minhas 5 unidades, algo que no mercado cativo não tem como. Gabriel, mas e se por acaso o meu cliente, e se algum dos meus postos, vamos dizer que eu quebrei um posto, eu só vou estar trabalhando com 4 e eu vou estar girando a mais. Significa que eu vou ter crédito? Bom, no Mercado Livre não. No Mercado Livre, o mesmo valor que você compra energia, você vende essa energia.
Tá? Isso, obviamente, que tem um banco, no caso é o Bradesco, é o Trianon, lá em São Paulo, onde que todas essas operações, É a elas bolsa são... de valores do Mercado Livre. de Elas energia, são... digamos assim. toda a parte de transação, ela é realizada lá. Então, por exemplo, eu já tenho clientes hoje que o comportamento... Por quê? Quando eu pego uma conta fatura do Mercado Livre, é a mesma linha de raciocínio do Grupo A. Eu entendo a necessidade do cliente. Eu não vendo placa, eu soluciono a necessidade do meu cliente. Ele precisa economizar. Ele está Perfeito. gastando 1 milhão por mês, Você ele tá precisa vendendo a economizar. solução. Perfeito. Só dele sair do Mercado Livre, só dele sair Mercado do cativo. Mercado Cativo para o Mercado Livre já é uma economia de 350 mil reais. Isso, em média. Na prática. Isso, perfeito. Legal. O que o franqueado Seg Energy ganha com isso? Vamos lá. Como que funciona? Se, no caso, porque a gente tem que entender que no Mercado Livre eu posso trabalhar de duas maneiras, tá? A primeira parte é o meu cliente entrar no Mercado Livre. Certo. Ele entrar no Mercado Livre, ele não precisa colocar sistema fotovoltaico nenhum, não precisa ter qualquer fonte de geração de energia. Ele entrando no Mercado Livre, não apenas entrar, a gente tem que adequar o sistema dele de medição. Porque agora quem vai estar monitorando o consumo dele não é a CPFL, não é a Light, é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tem também a CCE, ou seja, tem outros órgãos que no caso vão estar regulando. Essa parte de adequação, obviamente que ela tem um valor. O meu franqueado ele vai ganhar 15% dessa adequação que vai ser na parte do sistema de medição dele. Fantástico. E quanto mais ou menos custa essa adequação? Olha, em média, 120 mil reais. Ou seja, ele vai ganhar 15% de 120 mil reais. Isso, perfeito. É isso? Isso. Em torno aí de 16, 17 mil reais. Só para prospectar e captar Só esse pela indicação. cliente. Só para a indicação. Ótimo. Quando essa parte de adequação, nós, tá, inclusive a gente vai junto na cidade, no local do franqueado, a gente vai, inclusive, treinar o nosso franqueado, tá? Se o meu franqueado virar para mim e falar assim, cara, eu peguei a conta de energia, eu não quero ir lá e tal, beleza. Passo o contato do cliente, mas obviamente eu vou te deixar informado tudo que vai acontecendo. Vai ganhar. Gabriel, eu quero aprender por causa que pela parte de conhecimento. De qualquer forma, a gente vai estar em local, a gente vai fazer uma análise de como que está a fábrica, de como que está a carga do cliente e obviamente que a gente vai passar um valor e o meu franqueado vai ganhar 15% em cima desse valor. Então, ou seja, pela consultoria, nossa consultoria para o cliente do franqueado, o franqueado já vai ganhar 15% sobre a consultoria. Perfeito. Legal. Aí a pessoa quer realmente ser um autoprodutor. Ele não quer só migrar para o mercado livre de energia, mas ele também quer produzir a própria energia. Ele quer montar uma usina dentro do espaço dele ali. Né? Quem que vai fazer isso e o que o franqueado ganha com isso? Beleza. A gente tem que entender, pessoal, que quando, no caso, temos grandes empresas, a situação, no caso, a gente tem um bônus, obviamente, que o valor da proposta é maior, mas a gente tem um ônus que, no caso, a responsabilidade é muito grande. Então, quando, no caso, nós temos grandes projetos como autoprodutor, e aí eu estou falando de 2.000 placas, 4.000 placas, a gente já tem negociação em um caso que está 25.000 placas. Então, assim, não obviamente que não desqualificando, mas precisa ter uma equipe preparada, que precisa as NBR da vida, enfim. Eu falo assim que não é só colocar o poste, as placas e ligar no fio, né? Tem que ter um estudo. Perfeito. Por exemplo, a questão de malha de aterramento, a gente calcula a questão de isopleta, o vento, como são grandes... Topografia, índice solar, perfeito. posição. A gente, no caso, para esses grandes projetos, para ser mais específico possível, a gente trabalha com um dos melhores softwares de dimensionamento que existe, um software alemão chamado PVSYST, para esses grandes projetos, porque a precisão é gritante. Na parte do grupo B, a gente usa o nosso software, que inclusive a gente coloca a famosa MS, margem de segurança. Então, inclusive, em média, a gente entrega 10% a mais da geração do que está no contrato. Ótimo. Tá? Enfim, e quando, no caso, a gente está trabalhando no Mercado Livre, o meu franqueado, ele vai pegar a conta fatura, ele vai me passar, eu vou fazer toda a análise. E não é apenas uma análise de engenharia, é uma análise que é referente. Basicamente, eu vou entregar duas propostas para o meu cliente.
Você tem um dinheiro para investir, vai ficar com esse valor, você vai ter esse retorno. Se não, eu tenho um fundo de investimentos onde você vai arrendar essa usina e eu vou deixar bem claro aqui o quanto que, no caso, o meu fundo vai ganhar, o quanto que você vai conseguir economizar. Você faz o plano de negócios, Isso, né? perfeito. Porque o cara que ele é investidor nesse mercado, ele quer saber, naquela minha área, bem basicamente, Jefferson, que é o que a gente fala no nosso investidor. Nessa minha área, Gabriel, o que ele quer saber? Aqui cabe quantas placas, Perfeito. quanto que eu vou gerar, o quanto que eu vou vender, quanto que eu vou produzir, o quanto que eu vou ganhar. Exato. Lógico que, assim, a análise é muito mais complexa. Muito mais a gente profunda, sabe, mas muito na mais prática, profunda, em mas na prática resumo, é isso. e aí o franqueado, ok, a pessoa quer realmente comprar, quer montar uma usina, Perfeito. né? O franqueado ganha o que com isso? No caso, a gente tem já definido por valor de mercado, tá? A gente, no caso, repassa 4% na margem líquida para entregar para o franqueado. Ou seja, você tem essa usina aí, nem vou jogar a usina de 25 mil placas, 2.000 placas. Quanto mega. que é o investimento? 1 mega. Bom, se for solo, vamos trabalhar com solo, 6 milhões e 300, valor médio. 6 milhões de reais a 4%, 6 vezes 4, 24, dá 240 mil reais, é isso? Perfeito. Para indicar, porque Para ele para estar preparado, prospectar e Vamos auxiliar na venda. Isso, vamos lá. Agora, a cereja do bolo. Por quê? Uma coisa que a gente tem que entender, por que se eu, por exemplo, fosse investir em uma franquia, eu gostaria de ter a minha própria equipe de instalação, chamado OM, Operação e Manutenção. Além do franqueado ganhar esses 4%, a gente vai lá, a gente vai treinar a equipe de certificar e capacitar a equipe dele para fazer, no caso, uma OM. O que é OM? Operação e manutenção. De você vai lá, limpar os módulos, revisar a cabine primária do cliente, onde você vai ficar 30 anos na casa do cliente fazendo aquilo. E os valores, eles são bem agressivos. Normalmente, o valor referente de uma OM por ano é 1% do valor do CAPEX. Então, se é 6 milhões e 300... 60 mil. Isso. 60 mil por ano. Por ano. Isso por causa que, obviamente, que vai ter as correções. E, olha, isso... Paga a equipe. Perfeito. E muito mais. Agora, imagina se você tem 5 clientes desse, onde você tem que fazer... Uma só equipe para 5 clientes, porque assim, você não tem que ficar lá 24 horas, Não. né? É uma visita por dia, uma visita E por tem um semana, fazer esse monitoramento. Claro. A gente, obviamente, que da forma como a gente desenvolveu, por exemplo, eu vou falar para o franqueado X, franqueado X, o seu cliente Y já está na hora da gente fazer a parte da manutenção. A manutenção, gente, é obrigatório fazer a manutenção. Se ele não quiser fazer, a gente vai achar, no caso, as equipes que a gente tem para fazer a manutenção. Por quê? Eu não estou mais conversando agora com a concessionária, que se gerou ou não gerou, agora eu estou conversando com o governo, com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e eu tenho um contrato com ela. Se eu estou falando que eu vou gerar isso, eu tenho que gerar isso. E como que eu garanto a minha geração? No caso, nessa parte de OM, operação e manutenção. Dando a manutenção necessária, fazendo o acompanhamento, porque a ANEEL vai te cobrar a respeito da tua geração. Você prometeu que ia gerar X, você não está gerando. Isso. Agora, para gerar, né, o franqueado tem condições de ter uma equipe de manutenção, e aí vem aquele famoso negócio que sempre me pegava, que era o franqueado não tem recorrência. Ele vende e acabou. Pessoal, agora não. A recorrência dele é indicação. Mensalmente vocês têm ganho. E detalhe, né, Quanto Jefferson? mais usinas vocês prestarem serviço, Claro. mais vocês vão ganhar. Jefferson, detalhe, né? Residencial, comercial, industrial, escolas, legal, dá para ganhar dinheiro. Ótimo, e temos franqueados que estão conosco há tempos ganhando dinheiro com isso. Porém, 2023, eu acho que é o ano da CGR. As portas abrem. Sim. As portas se abriram ainda mais. Agora a gente costuma dizer que está jogando jogo de time grande, né? Clássico. Porque, Jefferson, eu conheço desse mercado, eu tenho a ajuda muito dos meninos. A gente sabe que, assim, Gabriel, o projetinho residencial, comercial, tem os aventureiros de mercado que está quebrando, igual na Alemanha, igual aconteceu no Brasil. A SEG Energy tem know-how para isso, tem estrutura, a gente vai atender todo tipo de cliente. Mas agora a brincadeira ficou um pouco mais séria, né? Quem quer ganhar dinheiro de verdade, mais ainda, né? É esses 3 produtos aí, novidades de 2023. Ou seja, pessoal, se vocês hoje
né, querem uma marca forte, querem uma equipe estruturada, com conhecimento técnico, tá? Com suporte adequado para que você seja empreendedor de verdade, aqui é o seu lugar, tá? Então fica aqui o nosso convite, eu vou finalizar o nosso bate-papo aqui. Agradeço desde já o Gabriel, o Anderson, tá? Foi fantástica essa explicação. Quem tiver a oportunidade de ver esse podcast, não tenho a menor dúvida que vai entrar na franquia. Quem for investidor de verdade, eu não tenho dúvida que vai entrar na franquia, porque são oportunidades incríveis e imperdíveis que somente a Seg Energy tem hoje, né? A franquia Seg Energy tem hoje. São produtos ali que somente nós temos no ramo do franchising e que você que está assistindo tem a oportunidade de aproveitar, de entender melhor. Então, se você está assistindo esse vídeo, pessoal, foi porque um dos nossos consultores, ou eu, ou o Anderson, ou o Rogério, passou para vocês, né? E agora, eu tenho certeza que você está muito mais consciente do seu ingresso nesse ramo da energia solar, que é fantástico, é muito lucrativo, mas que demanda, sim, uma marca forte, preparo, pessoas preparadas para dar esse back-office para você, para que você tenha sucesso junto com a Seg Energy. Então, assim, não perca, tá, a oportunidade de, assim que você terminar de ver esse vídeo, já chama o seu consultor, né? Ou me chama, ou chama o Anderson, ou chama o Rogério, chama o seu consultor aí. E se quiser falar com o Gabriel... E se quiser falar com o Gabriel... Se a gente conseguir, né, agenda com ele... Estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Novamente, pessoal, muito obrigado. Opa, eu que tá? agradeço. Foi um prazer. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Tá? Estamos à inteira disposição de vocês. Contem conosco. Vamos junto aí mudar a vida, né, de você, empreendedor, que realmente quer fazer a diferença, quer lucrar, né, mas com consciência, com a marca forte e quer que faça com que isso perdure. Né? Que isso não seja só um negócio de momento. Falamos de negócio aqui de 30 anos ganhando. Né? De milhões. De milhões de reais. Paramos de pensar em 1000, estamos falando de milhões de reais. Mas com muita consciência, com muita seriedade. Né? Temos mercado para todos, né? Os tipos de público, mas somente aqueles investidores que realmente estão se preparando vão conseguir ter o sucesso junto com a Seg Energy, tá bom? Fica com Deus. Obrigado. Muito obrigado. Um forte abraço. Valeu. Valeu.